Vamos resolver agora os dois exercícios que foram propostos. Eu vou abrir o exemplo Brasil completo e vou resolver o primeiro exercício. Vamos deixar, por enquanto, só a camada de municípios. E o primeiro item desse exercício pede para selecionar os municípios da região Nordeste. Então, esse é muito fácil, né? Você entra aqui no campo região e fala que tem que ser igual Nordeste. Então, nós temos aqui 1.790 feições. O segundo item fala para selecionar os municípios da região metropolitana de São Paulo. Então, nós vamos desmarcar essa seleção. Vamos utilizar o campo mesorregião, mesorreg, né? E falar que ela tem que ser igual à metropolitana de São Paulo. Então, aqui estão as feições selecionadas. Não é exatamente a região metropolitana, porque está englobando aqui uma parte do litoral, né? Mas é o que está especificado na tabela de atributos dessa camada. No item número 3, nós vamos selecionar na região metropolitana de São Paulo todos os municípios com esperança de vida superior a 75 anos. Então nós vamos novamente aqui selecionar. Posso até pegar aqui nas expressões recentes, olha, eu já tenho aqui a expressão anterior, né? E completar aqui com a informação que a expectativa de vida, esse ESP-Vida é no ano de 2010, né? E eu tenho aqui esperança de vida no ano 2000 e no ano 91, são informações do censo, né? Então vamos colocar aqui ESP-Vida maior do que 75 anos. Então nós temos agora 32 feições selecionadas. No item número 4, nós vamos selecionar o município de São Paulo através do seu código IBGE. Então nós vamos escolher aqui o campo código de IBGE. E eu sei que o código de São Paulo é 35. Então todos os municípios do estado de São Paulo começam com 35. E o código da capital é 50308. Então esse é o código completo do município de São Paulo. Olha, selecionando, a gente tem aqui o município. No item número 5, pede-se os municípios que possuem mais mulheres do que homens. Então nós vamos selecionar o campo mulher TOT, que é a quantidade total de mulheres do município, e verificar se esse campo é maior do que o homem TOT, né? A quantidade total de homens. Pronto. E isso é no Brasil todo, né? Então são esses municípios. O item número 6 pede para selecionar municípios cujo nome comece com a letra A. Então nós vamos pegar o nome do município. Vamos novamente utilizar a função substring. A partir da posição 1 caractere, ou seja, só a primeira, né? Só a primeira letra. E vamos colocar que isso seja igual à letra A. Aqui estão os municípios que começam com a letra A. Se você quiser saber o nome de alguns desses municípios, né, você pode pegar esse botão de identificar feições, você pode clicar, por exemplo, aqui é Altamira, né? Esse outro aqui é Atalaia do Norte. Então você consegue verificar os atributos de cada uma das feições.
Para finalizar essa primeira parte do exercício, nós vamos selecionar os municípios que têm menos de 5.000 habitantes ou mais de 1 milhão de habitantes. São os mais populosos e os menos populosos. Então nós vamos pegar o campo população. Tem que ser maior, aliás, tem que ser menor do que 5.000. Ou população maior do que 1 milhão. Então aqui estão os municípios. Na segunda parte desse exercício, nós vamos utilizar a camada de principais rodovias. Então vou desligar um pouquinho municípios e vou ligar a camada de principais rodovias. Nós vamos marcar aqui, deixar como ativa, né, a camada de principais rodovias. E no primeiro item, pede-se a seleção das rodovias do município de São Paulo. Então nós vamos selecionar aqui o campo município, igual, e aqui a gente tem as opções. Vamos procurar São Paulo. São Paulo, selecionar. Como está muito longe aqui, eu vou dar um zoom, né? Vou aproveitar, vou utilizar essa ferramenta aqui, que é aproximar a seleção. Então, quando você clica, ele se aproxima das feições que estão selecionadas. Então, essas são as rodovias do município de São Paulo, são 31 feições. No item número 2, pede-se as rodovias do estado de São Paulo. Então vamos voltar ao zoom total, desmarcar a seleção e vamos utilizar agora um campo que é a sigla UF, que é a sigla do estado. E eu vou falar que essa sigla tem que ser SP. Então eu tenho agora as rodovias do estado de São Paulo. No item número 3, eu quero selecionar a rodovia cuja sigla é BR-116. Então, novamente, vamos pegar aqui o campo sigla. E essa sigla tem que ser igual a BR-116. Você pode selecionar os valores ou pode digitar, como eu acabei de fazer. Então, nós temos aqui 258 feições. Vamos aproximar da seleção. Mais um pouquinho aqui. Vocês podem notar que são vários trechos, várias feições, né, que representam a BR-116. Normalmente, uma rodovia, né, ela é desenhada através de trechos, porque cada trecho tem suas características próprias, né? Então, velocidade, tipo de pavimentação. Então, normalmente uma rodovia ela tem vários trechos. Se você quiser unir isso daí numa única feição, basta dissolver, como nós vimos nas aulas anteriores. No item número 4, nós vamos selecionar todas as rodovias federais. Uma rodovia federal é aquela cuja sigla começa com as letras BR. Então nós podemos usar novamente o substring para pegar os dois primeiros caracteres da sigla, né? Então a partir da posição 2 caracteres, e verificar se é igual a BR. Então selecionando agora nós temos todas as rodovias federais. No item número 5, nós vamos selecionar a rodovia Raposo Tavares através do seu nome. Então, nós vamos pegar aqui o campo nome rodovia, igual, e vamos procurar aqui a Raposo Tavares.
Pronto, ele está aqui nessa seleção. O próximo item pede as principais rodovias do país. Existe um campo, uma tabela de atributos, que fala se a rodovia é principal ou não. São valores únicos, né? Ou sim ou não. Então, se eu quero saber se a rodovia é principal, então rodovia principal igual a sim. Então, aqui são as principais rodovias. Para finalizar a segunda parte, vamos selecionar as rodovias que estão pavimentadas ou em situação de pavimentação, estão sendo pavimentadas. Então existe um campo chamado Classif-MT, que ele tem esses valores, né? Ele indica se a rodovia está em duplicação, implantação, se está implantada, se está pavimentada. Então nós vamos colocar aqui que a classificação é igual a pavimentada ou a classificação é igual em pavimentação. Então aqui estão as rodovias pavimentadas ou em pavimentação. Para a terceira parte desse exercício, nós vamos utilizar a camada de localidades. Então vamos desmarcar as rodovias e marcar a camada de localidades. O primeiro item pede localidades com latitude inferior a menos 23 graus. Então nós vamos selecionar aqui o campo latitude inferior a menos 23 graus. Então são essas feições, são esses locais, né? No outro item, pede-se as localidades com latitude maior do que menos 10 graus. Então essas feições. E no terceiro item, latitude menor ou igual a 10 graus e latitude maior ou igual a menos 23 graus. Ou seja, são as localidades que estão entre menos 10 e menos 23. Então seriam essas localidades aqui. Para o exercício 2, nós vamos utilizar o exemplo Brasília. Então eu vou abrir aqui o exemplo Brasília e nós vamos trabalhar com essas camadas. Eu vou desligar algumas camadas, né? Vou deixar a princípio só o mapa de quadras e vou selecionar as quadras que têm uso comercial. Então, selecionando aqui essa camada de quadras, selecionando o campo uso e verificando se ele é igual comercial. Então, essas são as quadras comerciais de Brasília. No item número 2, vou selecionar as quadras que têm uso residencial ou hotelaria. Então, uso igual residencial ou uso igual hotelaria. Então são essas quadras. Agora, quadras que tenham menos de 10 imóveis. Então, novamente, eu vou selecionar o campo número de imóveis e vou colocar aqui menos
de 10 imóveis. Se eu colocar o sinal de igual, né, eu incluo também os que têm 10 imóveis. Se eu deixar só o menor, são aqueles que têm menos de 10 imóveis. Então eu tenho aqui 89 feições. O próximo item pede quadras que tenham 200 imóveis ou mais. Então nós vamos pegar novamente aqui o campo número de imóveis maior ou igual a 200. E agora quadras que têm entre 10 e 200 imóveis. Então, número de imóveis maior ou igual a 10 e número de imóveis menor ou igual a 200. São essas quadras. Quadras sem habitantes, como é que eu posso selecionar? São aquelas quadras cuja população é zero. Vamos colocar aqui população igual a 0. São essas quadras. E para finalizar esse exercício, vamos selecionar as quadras com renda média superior a R$5.000. Então nós vamos selecionar aqui o campo renda maior do que 5.000. Então eu tenho aqui 120 feições. E com isso nós concluímos também o exercício número 2. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.